E é complicado entender quando as coisas começam a acontecer de uma forma que nós não estávamos esperando. É como Pedro que está pescando, só que nesse dia de pesca, Pedro volta e diz: não peguei nada. Ele está dizendo para o Senhor que a noite dele passada no mar foi de decepção. Foi uma noite de tristeza. Porque ele é profissional. Entende de pesca, entende de mar, entende de rede, mas vai para o mar e não pesca nada. Só que nesse dia, Jesus tem um encontro com Pedro e diz: Pedro, me empresta o teu barco. Sabe o que Pedro vai dizer? Fique à vontade. Eu não sei se o senhor quer pregar, qual é o sermão, se de 1 hora, se de 2 horas, mas o barco é seu. Entra no barco e faça o que quiser. Só que se o cenário da história tivesse sido diferente, Pedro tivesse tido uma pesca maravilhosa, Pedro não emprestava o barco para Jesus. Jesus ia dizer: me empresta o teu barco. Ele ia dizer: hoje não dá, meu barco está cheio. Hoje não dá, vem no outro dia. Porque hoje a pesca foi tão boa, Jesus. Eu até queria emprestar, mas não dá. O barco está ocupado. E às vezes é assim na nossa vida. Quando as coisas começam a tudo dar certo para nós, quando tudo começa a correr sob controle do jeito que nós esperávamos que fosse, a gente simplesmente esquece do espaço de Jesus. Quem orava, não quer mais orar. Quem cultuava, não quer mais cultuar. Quem consagrava, não quer mais consagrar. Quem buscava nos montes, não quer mais buscar. Simplesmente vai se distanciando do mestre. Mas nesse dia, Deus entrou na história e não deixou a pesca ser maravilhosa. A pesca dele deu errada. Mas no dia que Jesus encontra Pedro, eu quero o teu barco emprestado, Pedro vai dizer assim: pode entrar. Porque tem hora que a gente só acha um espaço para Jesus quando as coisas começam a dar errado para nós. Tem hora que a gente só consegue encontrar o caminho necessário e verdadeiro quando as coisas começam a dar errado. Enquanto está tudo certo, para que Jesus? Está tudo sob controle. Mas quando começa tudo a dar errado, rapidinho, a gente acha um espaço no nosso barco. E diz: Jesus, eu preciso do Senhor aqui dentro. Enquanto está tudo dando certo, está tudo sob controle. Hoje não, Senhor. Vem outro dia, outra hora, outro dia eu aceito, outro dia eu vou, outro dia eu busco, outro dia eu oro, outro dia eu cultuo. Mas só que nesse tempo que se passa, o Senhor vai nos ensinar algumas coisas. E para nos ensinar, Ele permite algumas coisas dar errado. E é aqui que a gente volta a orar. É aqui que a gente volta a saber o caminho do monte. É aqui que a gente volta a saber o caminho da igreja. Quando as coisas começam a acontecer ao contrário do que nós estávamos esperando que fosse. É justamente o que está acontecendo com Ezequiel. Projeta, sonha, mas as coisas não acontecem do jeito que ele projetou. Para Ezequiel, está dando errado. Só que Deus, que está no controle disso tudo, está dizendo para alguém aqui nessa noite: deu errado ontem, mas a partir de hoje vai dar certo. Porque quem está entrando nessa história, quem está entrando na tua vida, quem está entrando na tua casa, quem está entrando no teu ministério, se chama Deus, que nunca falha. Se chama Deus que operando ninguém impede. Se chama Deus que quando se levanta para agir, não tem macumbaria, feitiçaria, não tem barreira, não tem muralha, não tem vale, não tem nada e nem ninguém que impeça
o agir de Deus na nossa vida. Daniel, não entendi você explicar. Você projetou e para você estava dando errado e Deus estava perdendo o controle. Só que Deus está dizendo, deu errado ontem, mas a partir de hoje vai dar certo. Segure a mão desse crente e diga, Deus não perdeu o controle. Esse é Ezequiel, que não projeta ser profeta, mas Deus escolhe-o como profeta. Daniel, qual era a diferença do sacerdote para profeta? Sacerdote ouvia do povo e levava para Deus. Profeta ouvia de Deus e levava para o povo. A responsabilidade era bem maior do que simplesmente ouvir a petição do povo e levar para Deus. Porque profeta não chegava em qualquer culto para dizer assim diz o Senhor. Se não fosse Deus para falar, irmãos, cá para nós, falando, o preço era grande. Falando que não era de Deus, o preço era maior ainda. Não era como a nossa geração, que a gente passa alguns cultos e pregadores que estão aqui, levitas, sabem o que é isso. Pastores, a gente entra em alguns cultos, que é tanto assim diz o Senhor, irmãos. E às vezes Deus está simplesmente em silêncio, falando nada. Mas é tanto assim diz Deus, assim diz o Senhor, que está complicado. Esse povo dessa geração, que se levanta para dizer, assim diz o Senhor, são pessoas, Mateus 8, febril. A sogra de Pedro está enferma e diz a Bíblia que a febre é grande, a ponto de deixar ela acamada. O texto revela que Jesus entra na casa de Pedro, pega ela pela mão e a febre a deixou. Para uma febre deixar uma mulher em coma, isso é sinal que essa febre era muito alta. E a febre, quando chega a 40, aproximadamente 42 graus de altura, ela causa delírio. E o delírio é provocador de três coisas. Primeiro, a pessoa vê o que não existe. Ouve o que ninguém está falando. E fala o que não é para ser falado. Eu vou repetir para você. A pessoa que está em delírio vê o que não existe. Ouve o que ninguém está falando e fala o que não é para ser falado. Está febril. E o que tem de gente no meio da nossa geração, febril, se levantando para falar o que Deus não mandou. Dizendo assim, diz o Senhor, sem Deus ter falado nada. Oh, só que Deus está vendo tudo, irmãos. Oh, glória. Deus está vendo tudo. E deixa eu te dizer uma coisa, a balança de Deus é justa. Tem gente ganhando o nome de profeta sem ser profeta. E quem é profeta não está tendo honra de profeta. Mas a balança de Deus é justa. Oh, glória. Oh, mistério. Ah, irmão, se nós vivêssemos esse tempo de Ezequiel. Levantar para falar com o rei, assim diz o Senhor. E Ezequiel é levantado num tempo que Jeremias profetizava a destruição do templo. Jeremias disse assim, esse templo vai cair. Ele disse, aqui não. Porque esse templo aqui é coluna de ouro.
A coluna aqui é forte.